Todas as manhãs, milhões de pessoas repetem o mesmo ritual. Preparam ovos estrelados, omeletes ou usam-nos em receitas de pastelaria. E depois, crack! A casca vai parar diretamente ao caixote do lixo. Fazemos isto no automático, sem sequer pensar. Mas e se eu vos disser que estão a deitar fora um verdadeiro tesouro todos os dias? Que esta casca frágil não é lixo, mas sim um recurso valiosíssimo, capaz de transformar o seu jardim, a sua casa e até a sua saúde? No vídeo de hoje, vamos revelar 20 usos surpreendentes, geniais e, por vezes, chocantes para as cascas de ovo. Garanto-vos que, depois de assistirem, nunca mais as verão da mesma forma. Costumam deitar as cascas fora? Contem-nos nos comentários, sim ou não. Vamos ver quantos de nós fazem isso. Antes de mergulharmos neste mundo de truques e dicas, vamos analisar a fundo o que é a casca do ovo do ponto de vista científico. Não é apenas uma camada exterior dura. Cerca de 95% da sua composição é carbonato de cálcio. Isso mesmo. É a mesma fórmula química do giz, do calcário e do mármore. Mas, ao contrário destes, a casca é uma fonte orgânica e natural de cálcio, contendo também magnésio, fósforo, potássio e outros micronutrientes. Os nossos antepassados já entendiam o seu valor de forma intuitiva. Em livros antigos de culinária, horticultura e medicina popular, é possível encontrar receitas onde a casca era triturada para adicionar à alimentação do gado ou usada para fertilizar solos pobres. Eles não conheciam a composição química, mas viam os resultados. Hoje, munidos de conhecimento científico, podemos usar esta dádiva da natureza com a máxima eficácia. E vamos começar agora com a área mais popular, a horta e o jardim. Então, a dica número 1, um item essencial para qualquer jardineiro, é transformar as cascas de ovo em um superfertilizante. Por que isso funciona tão bem? O carbonato de cálcio, o principal componente da casca, atua como um corretor da acidez do solo. Muitas culturas, especialmente tomates, pimentões, berinjelas e repolhos, sofrem com a acidez do solo e a deficiência de cálcio. Isso leva a um problema desagradável conhecido como podridão apical, que acontece quando a ponta do tomate ou do pimentão escurece e seca. A casca de ovo é a solução gratuita e totalmente ecológica para este problema. Para preparar o fertilizante, você deve primeiro lavar e secar bem as cascas. Isso é crucial para evitar mau cheiro e a atração de pragas. Em seguida, triture o material o mais fino possível. Você pode usar um moedor de café, um liquidificador ou simplesmente um pilão. Quanto mais fino o pó, mais rápido o cálcio ficará disponível para as plantas. Imagine espalhar este pó branco ao redor dos seus pés de tomate. Você não está apenas os alimentando, você está criando as condições ideais para que cresçam e frutifiquem em abundância. Não é química comprada em loja, é a pura natureza agindo. A segunda dica é perfeita para quem trava uma batalha constante contra lesmas e caracóis. Esses predadores vorazes conseguem destruir brotos jovens de couve ou hostas em apenas uma noite. Muita gente usa grânulos químicos, mas isso é perigoso para animais de estimação e insetos benéficos. A casca de ovo oferece uma solução genial, simples e totalmente segura. Para isso, você nem precisa triturá-la até virar pó. Pelo contrário, o que precisamos são pedaços pequenos, mas pontiagudos. Basta quebrar a casca seca com as mãos. Em seguida, espalhe esses fragmentos generosamente ao redor das plantas que você quer proteger. Crie uma barreira contínua. Para os corpos macios das lesmas e caracóis, rastejar sobre um tapete tão cortante é um verdadeiro tormento. Eles simplesmente não conseguirão atravessar essa linha de defesa e vão procurar uma presa mais fácil. Imagine a cena. Suas mudas delicadas estão em total segurança, cercadas por um anel branco de casca de ovo. É como se fosse uma pequena fortaleza, construída com algo que você descartaria como lixo. É eficaz, gratuito e totalmente seguro para o meio ambiente.
Passamos agora ao terceiro método, perfeito para dar início à época de plantio e cultivo. A casca de ovo é um vaso biodegradável excelente para as sementeiras. Além de poupar o dinheiro que gastaria com vasos de turfa, isto dá às suas futuras plantas um arranque potente. Quando partir o ovo, tente fazê-lo com cuidado para preservar a maior parte da casca, idealmente cerca de 2/3. Lave e deixe secar. De seguida, com a ajuda de um furador ou uma agulha, faça um pequeno furo de drenagem no fundo. Pronto, o seu ecovaso está feito. Encha-o com substrato para sementeiras e plante uma semente, que pode ser de pepino, courgette, abóbora ou uma flor qualquer. Quando for a altura de levar as plantas para a terra, não vai precisar de tirar o rebento delicado da casca. Simplesmente aperte a casca levemente na mão para que rache e plante a muda diretamente com ela. As raízes vão atravessar as fissuras sem dificuldade, e a casca, ao decompor-se no solo, libertará gradualmente cálcio e outros micronutrientes, que vão diretamente para a raiz da planta. É um benefício duplo, conseguido com uma ação muito simples. A quarta maneira de usar as cascas é para acelerar e enriquecer a sua compostagem. Se você tem uma pilha de compostagem ou uma composteira no seu terreno, sabe que ela é o coração do seu jardim. Um bom composto é ouro negro para qualquer jardineiro. E a casca de ovo pode torná-lo ainda mais valioso. Ao adicionar as cascas trituradas ao composto, você o enriquece significativamente com cálcio. Este elemento é essencial para a formação das paredes celulares das plantas, tornando-as mais fortes e resistentes a doenças. O processo é simples. Assim como nas dicas anteriores, você deve secar e triturar as cascas. Quanto mais fino for o pó, mais rápido ele se integra à massa total. Simplesmente despeje o pó na sua composteira à medida que for acumulando. Além do cálcio, as cascas ajudam a reduzir ligeiramente a acidez do composto. Isso é especialmente útil se você costuma adicionar muitos resíduos ácidos, como borra de café ou cascas de frutas cítricas. Imagine só, daqui a alguns meses, você retirando da composteira um humus solto, escuro e rico, sabendo que ele contém uma dose extra de cálcio para suas futuras colheitas. É um passo simples que melhora drasticamente a qualidade do seu principal fertilizante. A quinta dica vai agradar não só a você, mas também aos pássaros do seu jardim. A casca de ovo é uma fonte importantíssima de cálcio para as aves, especialmente durante a época de nidificação e postura. As fêmeas precisam de uma quantidade enorme de cálcio para formar a casca resistente dos seus ovos. Se a ingestão de cálcio for insuficiente na dieta, a casca pode ser fina e frágil, o que pode levar à perda da ninhada. Você pode ajudá-las facilmente. Para isso, a casca precisa ser preparada de uma forma especial, para eliminar o risco de transmissão de salmonela. Lave bem as cascas e, em seguida, leve-as ao forno a 120 graus Celsius, por cerca de 20 minutos. Isso matará todas as bactérias. Depois de esfriarem, esmague as cascas em pequenos pedaços, não maiores que uma semente de girassol. Este suplemento pode ser misturado à ração normal das aves, ou colocado num comedouro separado. Na primavera, você verá o prazer com que os pássaros irão bicá-lo. Ao ajudar os pássaros, você também está ajudando seu jardim, pois eles são os melhores combatentes de insetos e pragas. Agora, vamos sair do jardim e ir para a cozinha. Método número 6. Usar a casca de ovo como um produto de limpeza abrasivo e natural. Esqueça aqueles pós caros e agressivos, que riscam a louça e prejudicam a pele das suas mãos. Você tem uma alternativa gratuita e ecológica bem aqui, ao seu alcance. Para isso, você vai precisar do pó de casca de ovo, preparado daquela forma que já conhecemos. Lave, seque e triture num moedor de café até virar um pó fino. Este pó é ideal para limpar panelas, frigideiras, pias e até mesmo garrafas térmicas. Ele é resistente o suficiente para remover a gordura queimada e o acúmulo de sujeira, mas ao mesmo tempo, macio o suficiente para não deixar arranhões profundos.
Basta polvilhar um pouco do pó numa esponja ou pano úmido e esfregar a superfície suja. Para potencializar o efeito, você pode adicionar uma gota de detergente de louça ou um pouco de bicarbonato de sódio. Imagine só uma panela de inox brilhando, totalmente limpa, sem usar uma gota sequer de química prejudicial. Este método funciona especialmente bem para remover manchas de café e chá das suas xícaras. A sétima dica pode parecer um pouco estranha, mas ela funciona de verdade. Estamos falando sobre como afiar as lâminas do seu liquidificador. Com o tempo, as lâminas acabam ficando cegas, especialmente se você tritura ingredientes mais duros, como gelo ou frutas congeladas. Comprar um conjunto novo de lâminas é caro, e afiá-las por conta própria é quase impossível. É aí que a casca de ovo entra em ação. Pegue a casca de 3 ou 4 ovos. Elas devem estar bem secas, mas inteiras, sem triturar. Coloque-as na jarra do liquidificador e adicione um pouco de água, apenas o suficiente para cobrir as cascas. Em seguida, ligue o aparelho na velocidade máxima por cerca de 1 minuto. As bordas afiadas e duras das cascas vão atingir as lâminas, agindo como centenas de pequenas pedras de amolar, o que vai restaurar e afiar de forma eficaz o fio de corte. Depois, basta descartar o conteúdo, lavar bem a jarra do liquidificador, e você vai perceber que ele voltou a trabalhar com muito mais eficiência. Este truque simples e sem custos extras vai ajudar a prolongar a vida útil do seu eletrodoméstico de cozinha. O oitavo método pode resolver um dos aborrecimentos domésticos mais comuns: os entupimentos leves na pia. Claro, não estamos a falar daqueles entupimentos graves que exigem que chame um canalizador, mas sim da prevenção e remoção de pequenos depósitos de gordura que ficam no sifão. Pequenas partículas da casca de ovo, ao descerem pelo ralo, agem como um esfoliante natural e suave. Como elas não se dissolvem na água, viajam pela tubagem, raspando a gordura aderida e os resíduos alimentares. Para este método, deve triturar as cascas de ovo secas. O ideal é que elas não virem pó, mas sim uma granulação fina, com a consistência de areia. Coloque 2 colheres de chá desse material no ralo da sua pia da cozinha e, em seguida, abra a água quente. O fluxo da água vai arrastar o granulado e as partículas farão a limpeza enquanto descem pelos canos. Este é um excelente método preventivo que ajuda a manter os canos limpos e evita o aparecimento de maus cheiros. Em vez de usar produtos químicos agressivos, estará a recorrer a um método totalmente natural, seguro e, o melhor de tudo, gratuito. A aplicação regular deste truque simples irá ajudá-lo a evitar muitos problemas futuros de canalização. O método número 9 é um truque de branqueamento de roupa, um segredo antigo das nossas avós. Com o tempo, as peças brancas, especialmente toalhas de mesa e roupa de cama, acabam por ganhar um tom acinzentado ou amarelado. Os alvejantes e lixívias modernos muitas vezes contêm cloro, o que enfraquece o tecido e pode provocar alergias. A casca de ovo, por outro lado, oferece uma solução mais suave e completamente natural. Vai precisar da casca de 2 a 3 ovos, que deve estar bem lavada e seca. Coloque-a dentro de um pequeno saco de pano, ou até mesmo numa meia velha, e amarre bem para que a casca não se espalhe pela máquina de lavar. Ponha este saco no tambor da máquina, junto com a roupa branca, e lave como de costume. Acredita-se que o cálcio presente na casca reage com o detergente e a água quente, ajudando a dissolver a sujidade e a devolver o branco aos tecidos. Isto pode não ter um efeito tão imediato e poderoso como um alvejante industrial, mas com o uso regular, ajuda a manter a frescura e o brilho das peças brancas, sem prejudicar o tecido ou o ambiente. É mais um exemplo de como a sabedoria das gerações passadas continua a ser útil nos dias de hoje. O 10º uso nos tira da rotina doméstica e nos leva para a área da criatividade e da diversão infantil. Com cascas de ovo, é possível criar um giz de desenho caseiro autêntico. O processo é super divertido para os pequenos,
e o resultado é um giz totalmente seguro e não tóxico. Você vai precisar do pó da casca de ovo. Lembre-se, quanto mais fino ele estiver, melhor. Para uma parte do pó, use uma parte de farinha de trigo e um pouco de água morna. Adicione a água aos poucos, misturando sempre, até obter uma pasta grossa e homogênea, parecida com uma massa de modelar. Nesta etapa, você pode adicionar corante alimentar para conseguir gizes de várias cores. Divida a massa em várias partes e em cada uma, coloque um corante diferente. Depois, molde a massa, transformando-a em bastões da espessura e forma que você quiser. Coloque-o sobre papel manteiga e deixe-o secar em um local seco e quente por 2 ou 3 dias. Os gizes precisam ficar totalmente duros. E pronto! Seus gizes artesanais estão prontos para desenhar no asfalto ou na lousa. As crianças vão adorar ter feito o próprio material com as mãos e usando um ingrediente tão inusitado. O 11º método é, sem dúvida, um dos mais controversos e debatidos. Por essa razão, ele exige extrema cautela. Estamos falando sobre consumir casca de ovo como fonte de cálcio. Sim, você ouviu direito. O pó de casca de ovo é praticamente carbonato de cálcio puro, que o nosso corpo consegue absorver de forma eficaz. Em algumas culturas, este é um remédio tradicional para fortalecer ossos e dentes. No entanto, existem regras de segurança cruciais que devem ser seguidas. Primeiro, utilize apenas cascas de ovos caseiros ou provenientes de produtores de confiança para minimizar os riscos. Segundo, e o mais importante, a casca precisa ser esterilizada para eliminar a salmonela e outras bactérias. Para isso, ferva-a em água por um período de 5 a 10 minutos. Depois, você deve secá-la e moê-la num liquidificador ou moedor de café até obter um pó finíssimo, sem grânulos perceptíveis. A dose diária recomendada para um adulto não deve ultrapassar meia colher de chá. Este pó pode ser adicionado a smoothies, papas ou iogurtes. Mas antes de sequer considerar experimentar este método, eu recomendo veementemente que você consulte um médico. Não se trata de uma brincadeira, e a automedicação pode ser extremamente perigosa. O 12º método não utiliza a casca em si, mas sim a película finíssima que se encontra no seu interior, a membrana subcasca. Esta membrana é uma verdadeira mina de ouro de substâncias benéficas, como colagênio, ácido hialurônico, glucosamina e condroitina. Estes são precisamente os componentes que encontramos em cremes caros e suplementos para as articulações. Esta película possui propriedades curativas e anti-inflamatórias surpreendentes. Pode ser usada para tratar pequenos cortes, arranhões e irritações na pele. Basta separar cuidadosamente a membrana úmida de um ovo acabado de partir e aplicá-la na área afetada da pele, como se fosse um penso rápido. Deixe-a secar completamente. À medida que seca, ela cria uma barreira protetora, une as extremidades da ferida e acelera a regeneração. Muitas pessoas referem que a dor e a inflamação desaparecem muito mais depressa. É um remédio natural que temos sempre à mão. Da próxima vez que se cortar na cozinha, não se apresse a ir buscar o estojo de primeiros socorros. Lembre-se antes deste segredo simples e eficaz. O 13º método continua o tema da cosmética e traz uma receita de máscara facial rejuvenescedora. E, mais uma vez, a película subcasca é a principal estrela, mas desta vez, vamos utilizá-la em conjunto com o pó da própria casca do ovo. Esta máscara ajuda a firmar a pele, a reduzir os poros e a melhorar a tonalidade do seu rosto. Para prepará-la, você vai precisar do pó de uma casca de ovo, moído o mais fino possível. Misture este pó com uma clara de ovo e bata até formar uma espuma leve. Aplique esta mistura na pele limpa do rosto, evitando a área sensível dos olhos e dos lábios. Deixe a máscara agir por 15 a 20 minutos, até que esteja completamente seca e comece a repuxar a pele. Você sentirá imediatamente o efeito lifting. Em seguida, enxague a máscara delicadamente com água morna e aplique seu hidratante habitual.
O cálcio da casca de ovo auxilia na regeneração celular, enquanto a proteína nutre e tonifica a pele. O uso regular desta máscara, 1 ou 2 vezes por semana, pode melhorar visivelmente a condição da sua pele, deixando-a mais firme e luminosa. E o melhor, tudo isso é praticamente de graça. Vamos ao 14º método, que é dedicado aos nossos amigos de 4 patas. Tal como os humanos, os cães necessitam de cálcio para manter ossos e dentes saudáveis. Isto é especialmente relevante para cães que seguem uma dieta de alimentação natural, AN, em vez de rações comerciais prontas e equilibradas. A casca de ovo pode ser um excelente suplemento natural para o seu regime alimentar. O processo de preparação é idêntico ao que fazemos para o consumo humano. A casca deve ser rigorosamente lavada, esterilizada por fervura ou aquecimento no forno, e depois moída até se tornar um pó finíssimo. A dosagem ideal varia conforme o porte do animal. Em média, a recomendação é adicionar cerca de meia colher de chá do pó na porção diária de comida, para cada 10 quilos de peso do cão. Contudo, e tal como acontece com os humanos, antes de introduzir qualquer suplemento na dieta do seu animal de estimação, é fundamental consultar um médico veterinário. O veterinário poderá ajudar a determinar se o seu cão tem, de facto, necessidade de cálcio adicional e definirá a dosagem correta, garantindo que o suplemento não cause qualquer prejuízo ao seu companheiro. A 15ª dica é um pequeno segredo para todos os amantes de café. Se você adora preparar seu café na prensa francesa ou na cafeteira turca, mas ele às vezes fica muito amargo ou ácido, a casca de ovo pode ser a sua salvação. A natureza alcalina do carbonato de cálcio ajuda a neutralizar o excesso de acidez do café, deixando o sabor mais suave e incrivelmente equilibrado. Para isso, você vai precisar apenas de um pequeno pedaço de casca limpa e seca, do tamanho de uma unha. Basta adicionar esse pedacinho na sua cafeteira turca junto com o pó, antes de preparar, ou colocá-lo no fundo da prensa francesa antes de adicionar a água quente. Não se preocupe, a casca não vai se dissolver, nem vai deixar nenhum sabor estranho na sua bebida. Ela só fará o seu trabalho químico, absorvendo parte dos ácidos. Depois de pronto, você consegue removê-la facilmente junto com a borra de café. Muitos apreciadores de café que já testaram esse método notam que a bebida fica visivelmente mais aveludada e agradável. Experimente você mesmo e comprove a eficácia deste truque simples, porém poderoso. Agora, vamos retomar o tema da criatividade. O método número 16 é criar um mosaico único usando cascas de ovo. Esta é uma atividade linda e relaxante que permite criar verdadeiras obras de arte a partir de material que iríamos descartar. Você pode usar tanto cascas brancas quanto marrons, ou tingi-las em qualquer cor usando corantes alimentícios ou tintas acrílicas. Para isso, basta mergulhar as cascas limpas na solução do corante e deixá-las secar bem. Em seguida, aplique uma camada de cola branca, PVA, na superfície que você quer decorar, como uma caixa, porta-retratos, vaso ou até mesmo um pedaço de papelão. Vá colocando os pedaços de casca sobre a cola, deixando pequenos espaços entre eles, como em um mosaico real. Você pode até quebrá-las com cuidado diretamente na superfície, usando um palito de dente. Assim que a superfície estiver totalmente coberta, é hora de deixar a cola secar. Para garantir durabilidade e dar brilho, você pode cobrir o trabalho finalizado com uma camada de verniz transparente. O resultado é uma textura incrível, muito parecida com a técnica antiga do craquelê. Este é um jeito maravilhoso de dar uma segunda vida a objetos antigos e criar uma decoração única para a sua casa. A 17ª dica é para a beleza e saúde das suas unhas. Se as suas unhas estiverem quebradiças e descamando, isso geralmente indica falta de cálcio. Claro, o ideal é tratar o problema de dentro para fora, mas uma ação externa também pode ser útil. O pó de casca de ovo pode ser usado para fortalecer as unhas. Para isso, prepare aquele pó bem fininho que já conhecemos.
Pegue uma pequena quantidade desse pó e adicione-a diretamente no seu frasco de esmalte transparente ou na base de unha. Agite bem o frasco para que o pó se distribua de maneira uniforme. Agora, ao aplicar esse esmalte enriquecido nas unhas, você estará criando uma camada de reforço extra. O cálcio vai fortalecer mecanicamente a placa ungueal, deixando-a mais espessa e mais resistente a danos. Isso não é um tratamento no sentido médico da palavra, mas sim um truque cosmético que realmente ajuda a fortalecer visual e fisicamente as unhas e a protegê-las da fragilidade. As suas mãos ficarão com um aspecto mais cuidado e a sua manicure vai durar muito mais. O 18º método é a receita de um creme de limpeza multiuso e totalmente natural para diversas superfícies da casa. Ele é excelente para remover sujeira de azulejos, banheiros, bancadas de cozinha e até mesmo para branquear a sola dos seus tênis. Para prepará-lo, você vai precisar de meia xícara de bicarbonato de sódio, meia xícara de cascas de ovo finamente trituradas, até virar em pó, e cerca de 1/4 de xícara de sabão de castela líquido ou qualquer outro sabão líquido natural. Misture todos os ingredientes secos e, em seguida, adicione o sabão gradualmente, mexendo até obter uma consistência pastosa e homogênea. Se desejar, você pode adicionar algumas gotas de óleo essencial de limão, ou tea tree, melaleuca, para um efeito antibacteriano e um aroma agradável. Guarde essa pasta em um pote com tampa bem vedada. Para usar, basta aplicar uma pequena quantidade na esponja, esfregar a superfície suja e depois enxaguar com água. Assim, você terá em mãos um limpador poderoso que é livre de fosfatos, cloro e outras substâncias agressivas. O 19º método é, provavelmente, o mais surpreendente da nossa lista e está relacionado com a sobrevivência e a purificação da água. Sim, a casca de ovo pode ser usada como um filtro de água rudimentar. Estudos mostram que o carbonato de cálcio presente na casca é capaz de ligar e precipitar alguns metais pesados, como o chumbo e o cádmio, e também remover partículas maiores em suspensão na água. Claro que isto não tornará a água de uma poça totalmente segura para beber, pois não elimina as bactérias, mas numa situação de emergência pode melhorar significativamente a sua qualidade. Para isso, é preciso moer a casca, que foi previamente aquecida no fogo para a esterilização, até obter um pó fino. Depois, este pó é misturado com a água turva e deixado em repouso para assentar. Ao assentarem, as partículas da casca arrastam consigo parte das impurezas. Em seguida, a água deve ser cuidadosamente separada do sedimento e, obrigatoriamente, fervida. É um método extremo, mas o simples facto de uma casca de ovo comum ter estas propriedades é absolutamente surpreendente. Isto demonstra o potencial inacreditável que está escondido nas coisas mais simples que nos rodeiam. E para fechar nossa lista, o 20º método é a criação da chamada água de cálcio para regar suas plantas de interior. Muitas flores e plantas domésticas, assim como as de jardim, precisam de cálcio. Mas nem sempre temos tempo ou disposição para preparar o pó. Existe um método bem mais fácil: a infusão. Pegue a casca de 5 ou 6 ovos, lave bem e esmague-a um pouco com as mãos. Coloque as cascas em 1 litro de água e deixe descansar por 3 a 5 dias, agitando o recipiente de vez em quando. Durante esse período, o cálcio e outros minerais são liberados na água. É normal que a água fique com um cheiro levemente peculiar. Não se preocupe, isso faz parte do processo. Depois, coe a infusão e use essa água enriquecida para regar suas plantas domésticas 1 ou 2 vezes por mês. Plantas floríferas como violetas e gerânios respondem muito bem a essa nutrição extra. Elas vão te agradecer com caules mais fortes e um florescimento abundante. Este é o método mais preguiçoso, mas incrivelmente eficaz, para reaproveitar as cascas de ovo e dar um toque especial ao seu cantinho verde em casa. É isso aí, pessoal. Analisamos 20 formas diferentes de usar algo que a maioria de nós joga impiedosamente no lixo.
Desde um fertilizante potente que garante uma colheita fantástica e um pesticida seguro, até um cosmético suave e até mesmo um filtro de água rudimentar. O que mais me impressiona é a versatilidade deste material tão simples. A casca de ovo é o exemplo perfeito de que na natureza não existe lixo. Só existem recursos que ainda não aprendemos a aproveitar. Espero que, depois deste vídeo, você passe a olhar para ela com outros olhos. Não é apenas um resíduo, é um recurso valioso que pode ajudá-lo a economizar, tornar a sua rotina mais ecológica e, de quebra, deixar a sua vida mais simples e interessante. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se aprendeu pelo menos uma dica nova, por favor, deixe o seu gostei. É a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Agora, uma pergunta para vocês. Qual destes 20 usos o surpreendeu mais? Ou quem sabe, você tem o seu próprio, o 21º segredo para usar cascas de ovo? Compartilhe a sua experiência e as suas ideias nos comentários. Vamos montar juntos a maior e mais completa coleção de life hacks.